desembargador pode ser considerado o auge da carreira de quem se forma em direito. É um cargo para poucos. Existem menos de 2.000 desembargadores em todo o Brasil. O desembargador é um juiz de segunda instância. Isso quer dizer que o que não foi solucionado pelos juízes de primeira instância vai parar nas mãos do desembargador, para que ele resolva a questão. A minha conversa agora é com a desembargadora de Justiça do Estado de Santa Catarina, doutora Salete Silva Somariva, e o assunto de hoje é a violência contra a mulher. Bom dia, doutora, como está? Bom dia, Fátima. Muito bem, muito mais agora que estou aqui com você, né, na RTV. É um prazer enorme estar aqui. Agradeço o convite e principalmente porque vou falar também para as pessoas aqui de Criciúma e da região, né, enfim, para todos. E o assunto realmente é muito importante. E eu recebo assim com muita gratificação, com muita honra quando fazem um convite para que eu fale sobre violência doméstica, porque é um assunto atual. É um assunto que todos devem conhecer, é um assunto que diz respeito a todos nós brasileiros, não só aqueles que trabalham no ramo do direito, enfim, a todos aqueles que desejam uma sociedade melhor. Você pode fazer as suas perguntas, questionar a doutora também no 98850-8347. Fique à vontade, faça o programa conosco. Desembargadora Salete, mãe, esposa, profissional. Como se desenvolveu sua carreira exercendo esses papéis, tendo que conciliar tudo isso ao mesmo tempo, doutora? Não é fácil. Fátima, realmente, assim, olha, durante o período, nós enfrentamos algumas dificuldades, principalmente quando os filhos começam a chegar na adolescência, que precisam muito da proximidade dos pais, de que os pais estejam atentos, saibam com quem sai, que hora chega, que hora sai, tudo aquilo. Mas eu posso dizer assim que eu tive muita sorte, porque eu consegui conciliar. Então, eu sempre falo isso, que eu fazia do meu pequeno tempo um grande tempo. Por exemplo, vou dar um exemplo. Se eu tinha uma audiência em Sombrio, Uruçanga, algum lugar, eu levava as crianças. Daí, enquanto eu ia para o fórum fazer audiência, meu marido ficava com eles, e daí levava numa pracinha, levava a conhecer alguma coisa. Então, nós estávamos próximos, sabe? Então, eu fazia desse pequeno tempo, eu criava tempo para estar com eles. A gente sabe que nem todos têm essa oportunidade, né? Porque realmente é dificultoso. Estar levando um filho para um trabalho não é fácil, mas quando se pode, realmente tem que fazer, né? Sim, tem que fazer. Eu acredito que sim. E, aliás, eu fiz isso sem atrapalhar o trabalho, né? E eu pude também dar a eles assim uma maior proximidade. E eu tenho 3 filhos, 3 maravilhosos, sem problemas. A falta da mãe do lar era recuperada, né? Quando eu chegava em casa também, eu me dedicava totalmente a eles, né? Jogava, brincava, tinha televisão. Então, eu acho que eu consegui, com muito esforço, mas eu acho que eu consegui assim, atingir esses objetivos de unir família e trabalho sem problemas. E era uma forma de relaxar. Hoje a doutora reside em Criciúma e em Florianópolis. Como é que é essa vida assim nas duas cidades? Na verdade, assim, durante esses 16 anos que eu estou no tribunal, eu fiquei residindo nos dois. Mas de 3 anos para cá, eu estou residindo em Florianópolis de segunda a sexta-feira, né, que é o meu trabalho. Às vezes até quando possível eu volto quinta-feira. E de sexta até segunda-feira estou em Criciúma com a família. Pode discorrer sobre sua experiência como advogada criminalista para nós? Eu posso descrever, aliás, eu posso dizer que essa experiência como advogada criminalista foi muito importante. Essa experiência, ela me levou a conhecer os dois lados, porque nós não vivemos num mundo onde nós só podemos olhar para frente e analisar aquilo que nós temos ali, um criminoso, um degenerado. Nós temos que aprender a olhar os dois lados, conhecer os dois mundos, o mundo da fatalidade, o mundo da fome, do desemprego, da falta de amor, e o outro mundo também, que é o mundo que corre paralelo a nós, né? Então, nós temos um mundo de felicidade ou de tranquilidade, onde todos têm emprego e vivem muito bem, onde tiveram escola, educação, e temos aquele mundo paralelo ao nosso, onde a criança ela tem que buscar alimentação muitas vezes
numa indignidade incrível na lata de lixo, ou começar a furtar uma maçã, um sanduíche, alguma coisa para poder se alimentar. Não que eu justifique a criminalidade com isso, mas eu quero dizer que nós temos daí duas visões e nós podemos por aí analisar e ter mais flexibilidade com aquele crime de menor potencial ofensivo, né? Analisar aquela questão social. E temos também hoje, um mundo assim muito diferente de alguns anos atrás, porque nós estamos vivendo com facções criminosas que surgiram também, talvez em função das condições dos presídios. Eles precisavam se autoafirmar com alguma coisa. Isso foi extremamente nocivo, está sendo nocivo. E o maior problema que eu vejo é que quando entra um menino de 18 anos, 19, que foi dado um flagrante porque estava com 5 gramas de maconha, ou que tinha furtado uma camiseta de um arame, e como ele já é reincidente, ele vai preso mesmo, quando ele chega no presídio, ele já é etiquetado. As facções já colocam etiqueta. Ou você vai ser desse, ou vai ser desse, ou você vai morrer, ou vai acontecer. Eles não têm saída. Então, é por isso que as facções e o crime estão aumentando cada vez mais. E aí, o advogado profissional, a desembargadora, tem que ser um pouco psicólogo. E muito, né? Não diria nem um pouco, muito psicólogo. Muito. Né? Para poder trabalhar. É verdade. O juiz, o desembargador, o advogado, ele tem que ser psicólogo, tem que ser assistente social e tem que ser padre. Porque ele vai ouvir muitas confissões. É mais ou menos assim. Esta experiência lhe ajudou na luta da defesa da mulher? Ajudou. Eu acho que toda a experiência que nós temos na advocacia, ela nos ajuda na defesa da mulher. Eu fiz a minha advocacia no direito criminal, com muita ênfase, porque gosto dessa área, tanto que eu já estou há 10 anos numa Câmara Criminal que eu presido, no tribunal, e presido também o grupo de câmaras criminais. Mas eu trabalhei muito também com o direito de família, sabe? Eu trabalhei muito. E esse direito de família, aliado ao direito criminal, me trouxe novas visões, novos caminhos. E eu assisti e vi o desespero das mulheres. Sabe, muitas mulheres agredidas, sofridas, massacradas. E isso eu via também nas delegacias, quando eu visitava. E eu sentia principalmente que essas mulheres estavam sós. Elas não tinham a quem se dirigir. E muitas vezes chegavam na delegacia, e isso é uma verdade que ninguém pode contestar, que há uns anos atrás acontecia, e hoje continua a acontecer. E quando ela dizia que tinha sido espancada, quem estava tomando o depoimento perguntava, mas o que é que você fez para apanhar? Sabe? E essa realidade continua a existir. E aí? Ainda. E isso, então, tira da mulher aquela expectativa de levar para a justiça e de buscar os seus direitos. E aí impondo o medo também, né? O medo. De outras mulheres a... Exatamente, né? As mulheres ficam simplesmente naquela situação de insegurança. Não tem coragem de denunciar porque ela não recebe o apoio que tinha que receber. Hoje está mudando. Hoje existe uma rede de proteção que protege a mulher. Toda a sociedade está envolvida. As instituições com seus objetivos entrelaçados. E a mulher já vai com uma certa segurança procurar a justiça. O tipo de trabalho tem que agir com o coração? Com a razão? Com os dois. Aliás, eu acho que todo o trabalho, Fátima, qualquer que seja, né, na área empresarial, na área médica, na área jurídica, enfim, todas as áreas, no jornalismo, né, nós temos que trabalhar com a razão e com o coração, com um pouco com o coração também, né? Senão... Porque é só com o coração que nós vamos conseguir, né, detectar realmente onde é que está o problema. Eu estou conversando com a desembargadora de Justiça do Estado de Santa Catarina, doutora Salete Silva Somariva. A nossa pauta é a violência contra a mulher. Interaja conosco, participe onde você está. Seja bem-vindo, 988-50-8347 é o nosso WhatsApp para você enviar mensagem. E no TJ, auxilia nessa luta? Nossa, olha, o TJ tem uma coordenadoria especial. Aliás, essa coordenadoria não é só do nosso TJ. Existe um programa a nível nacional. Todos os estados da federação têm que ter uma coordenadoria da violência doméstica contra a mulher, violência doméstica e familiar contra a mulher. Então, todos os estados têm essa coordenadoria e todos os estados da federação têm uma desembargadora
poucos desembargadores. Uma desembargadora que é responsável por essa coordenadoria. Certo. Todos os estados da federação, inclusive o Distrito Federal. Todos têm. Doutor, eu pontuei aqui, nós sabemos de sua atuação em palestras e eventos sobre a defesa dos direitos e na luta de enfrentamento da violência contra a mulher. Como é a sua atuação no CEVID, Coordenadoria da Mulher em Situação de Violência Doméstica? A nossa atuação a nível de Tribunal de Justiça, e eu gostaria aqui de salientar que nós estamos tendo muito apoio à CEVID, né, que é no Tribunal de Justiça. Eu fui nomeada pelo presidente para assumir essa coordenadoria. Nós estamos tendo muito apoio do coordenador, do presidente, do nosso corregedor, sabe? Porque todos chegaram à conclusão de que a violência doméstica ela tem que ser minimizada, ela é um mal que tem que ser atacado de uma forma ou de outra. Então, a nossa atuação é em projetos, através de palestras, esclarecimentos, distribuição de cartilhas com as escolas. Nós estamos agora com 2 focos, porque eu cheguei a uma conclusão. Eu já estou no 5º ano, tive um lapso de 2 anos que eu fiquei fora, mas estou no 5º ano trabalhando com a violência. E cheguei a uma conclusão. A princípio, nós tínhamos que empoderar as mulheres. Mas eu sempre digo uma coisa, as mulheres já nasceram empoderadas. Não há necessidade. O que falta é coragem e ousadia. Poder elas têm. Então, não adianta nós ficarmos fazendo só palestras, dizendo que a mulher tem que se empoderar, que ela tem que buscar seus direitos. Isso ela já sabe. Ela sabe. O que nós temos que pensar agora é cortar o mal pela raiz. Então, nós temos mais ou menos desenvolvendo uns 10 projetos nesse momento. Inclusive, nós assinamos semana passada, uma parceria com o Ministério Público, com a Procuradoria-Geral de Justiça, que nós vamos, um projeto que nós vamos fazer com que as medidas protetivas dadas pelo juiz de primeiro grau cheguem mais rápido ao agressor. E também um atendimento a esse agressor no momento. Mas tem dois focos, Fátima, que eu gostaria de mencionar, que eu reputo importante. Nós estamos, então, enfrentando nesse momento a questão da educação e do atendimento ao agressor, sabe? A educação nós fizemos uma parceria com a Secretaria de Educação, já fizemos 4 etapas no Tribunal de Justiça, nós estamos capacitando professores, diretores e educadores das escolas públicas, estaduais e municipais, para que esses professores, para que esses educadores eles sejam capacitados, fiquem capacitados para detectar as crianças que sofrem de violência doméstica. E como chegar, sabe, a essa questão. É uma coisa muito sensível. Então, tem que haver pessoas capacitadas que cheguem e façam esse trabalho junto aos pais e também aos alunos, porque o problema é o seguinte, essa questão da violência doméstica, ela replica. A criança viu o pai bater na mãe, viu a mãe chorando silenciosamente. Ele cresce com aquela ideia formada de que é normal. E ele vai replicar no futuro e vai bater na esposa. O detalhe é que se tiver o envolvimento do professor, é bem mais tranquilo do que o envolvimento de um vizinho. Sim, claro. De um amigo. Exatamente. Também é delicado, né, doutora? É muito delicado, mesmo com o professor é delicado. É. Mas é a forma que nós encontramos. E mesmo para levar para a criança, a Lei Maria da Penha, ela tem que saber, a criança tem que saber as leis e o mecanismo institucional que defende a mulher. Agora, vamos dizer que 90% da sociedade não sabe do que acontece. Agora, quantas histórias está diante da senhora? Quantos fatos, né? Olha, na verdade, eu costumo também falar isso e dizer porque a grande mídia, ela traz aqueles casos de feminicídio onde as mulheres já têm um status, uma posição social. Quando ela é advogada, quando ela é empresária, ou dentista, alguma coisa dessa natureza. Só que ao lado disso, lá na comunidade Frei de Tal, na comunidade, muitas mulheres morrem também de feminicídio, mortas pelos maridos, pelos companheiros, pelos namorados, e que não chega para a sociedade, não chega para a mídia. Mas a senhora tem visto progresso nessa luta, doutora? Tem uma coisa que me preocupa. Nós temos de janeiro até agosto, em Santa Catarina, 73 feminicídios. 73. De janeiro até agosto. É impressionante. É impressionante. E, lamentavelmente, Santa Catarina hoje, apesar de ser um estado politizado, culturalmente falando também ele se destaca, economicamente também, é o estado que tem menos desemprego no país,
e hoje é um dos estados que mais mata as mulheres. Olha só que coisa. Eu não tenho uma estatística correta ainda, Exato. se ele está em segundo, terceiro, quarto lugar, não tem. Mas Santa Catarina está se Delicado isso. destacando. Vamos trabalhar então, né? Tem que trabalhar. É isso aí. E só para ter uma ideia, só para completar, hoje nós temos 36 mil processos no estado sobre violência doméstica. Violência doméstica no estado de Santa Catarina só está abaixo do tráfico de drogas, que é um dos crimes mais perversos e de maior número no país todo. Ela só está abaixo do tráfico. É onde a mulher realmente desanima e uma vai passando para outra, nem adianta É verdade. Ligar no 180 porque não vai resolver, vai engavetar e acabou. Exatamente. E aí a pessoa corre pior o risco de vida ainda, né? Exatamente. Mais Só que ou menos hoje, assim. hoje não está mais acontecendo isso, Fátima. Então? Hoje as instituições estão realmente alertas. Alertas, atentas. Exatamente. A minha conversa é com a desembargadora de Justiça do Estado de Santa Catarina, doutora Salete Silva Somariva. Muito bacana a sua participação, a sua interação conosco, fique à vontade. E depois do intervalo comercial, eu vou estar questionando com a doutora a respeito da OAB, subseção da OAB em Criciúma. A senhora já foi presidente de uma subseção da OAB em Criciúma? E como a OAB pode ajudar nessa luta contra a violência doméstica? A doutora vai te responder depois do intervalo comercial. É um instante só. De volta com o nosso Revista Variedades. Bom dia para você. Uma ótima semana. Como foi o teu final de semana? Bacana? E vai ser. Amanhã tem feriado aqui na cidade de Criciúma. Amanhã tem programação da missa e não teremos o programa Revista Variedades amanhã. A gente retorna na quarta-feira às 10 horas da manhã, ok? Estou conversando com a desembargadora de Justiça do Estado de Santa Catarina, doutora Salete Silva Somariva. A sua participação é muito importante, muito bacana conosco aqui, 98850-8347. Doutora, a senhora já foi presidente da subseção da OAB em Criciúma. Como a OAB pode ajudar nessa luta contra a violência doméstica, doutora? Fátima, você sabe que a OAB pode tudo, né? A OAB, talvez, alguns não se deem conta, mas a OAB nós podemos considerar que é um dos poderes da República, porque ela tem muito poder. Os advogados são agregados e, às vezes, eu fico estabelecendo essa diferença entre, com todo o respeito à magistratura, adoro estar no tribunal, mas existe essa diferença. Na UAB, qualquer problema, qualquer diferença, alguém que foi ofendido ou algo que não foi colocado, ela discute, ela briga, ela se mobiliza. E os magistrados, eles ficam mais nos seus lugares. Mas por quê, assim. devido? Eu acho que talvez por função da profissão mesmo, aquela questão que nós podemos nos expor, que temos que cuidar, né? Exato. Então eles ficam mais acanhados. E o AB não. Então o AB, ela tem um papel primordial nessa questão da violência. Ela tem os seus conselhos da mulher, Exato. né? Eu sei que elas fizeram um movimento agora, e é importantíssimo, eu até estou esperando uma visita da OAB de Criciúma, para nós estabelecermos alguns programas que nós temos que estabelecer aqui. Inclusive, aqui tem casa de acolhimento. Sim. Até fevereiro nós inauguramos uma que nós vamos abrir lá para atender toda a região, né? Mas antes disso nós temos muitas outras coisas, né? Fizemos um programa agora em Siderópolis, desse Formar para Transformar, que é o que chama esse programa da educação. Conseguimos capacitar quase 200 professores. Olha que bacana, isso é muito interessante. É o envolvimento com a sociedade o de fato, né? envolvimento, Não é aquela exato. coisa distante, né, doutora? Tem que ter esse envolvimento de fato, Exatamente. né? E eu sinto porque lá o AB faz parte conosco da rede e Criciúma, ela está um pouco distante. Mas eu vou aguardar, tenho certeza que Criciúma vai... Teve nova eleição agora, né, para a presidência, né? Doutor Rafael assumiu. Exato. E o doutor Fábio segue até dezembro, muitos foram os projetos, mas realmente essa ligação tem que ter com a comunidade. Ele trabalhou bastante isso também, a OAB nas escolas, o doutor Fábio Jeremias. Eu vou pincelar agora as nossas perguntas, porque a gente tem um tempo hábil também, né? Como a sociedade pode ajudar nessa luta? A senhora tem alguma sugestão? A sociedade, Fátima, eu diria para você, quando me perguntam assim, quais os resultados da Lei Maria da Penha? Eu posso dizer que, aritmeticamente falando, ela não trouxe resultados muito expressivos. Ela reduziu de 10% a 15% o número de... E assim com o feminicídio também. Mas ela trouxe 3 coisas, vou falar rapidinho, que eu reputo importante. Primeiro, a sociedade acordou. Hoje ela não vê mais a violência doméstica como uma coisa que
tem que ser pago lá com cesta básica. Né? Hoje ela vê a violência doméstica como algo muito expressivo, algo cruel que está minando as mulheres brasileiras e que precisa ser resolvido. Então, e o outro assunto, o outro progresso que eu acho com a Lei Maria da Penha foi a questão de que as mulheres passaram a buscar seus direitos, a denunciar, deram visibilidade à questão, e o terceiro é que os homens estão se integrando aos movimentos para defender suas mulheres. Muito bom isso. E muito, inclusive, existe um programa que eu assisti agora em Recife, que eu já conhecia, Eles por Elas, os homens lutando pelas mulheres. Que bacana, que bom, né? Maravilha, porque Olha. até pouco tempo também você falava em violência doméstica, os homens diziam, isso aí é coisa que ninguém mete a colher. Briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Exatamente. Né? Então, isso aí, amanhã eles se acertam e está tudo bem. Foram esses três aspectos que a Lei Maria da Penha trouxe. E a sociedade, é muito importante que a sociedade se mobilize, porque ela pode vir a fazer parte de um movimento de bairro, de um movimento do centro, de um movimento institucional, ou simplesmente ela, como mulher, como cidadã, como mãe, né, ou como irmã, ela vai sempre ter, além dela ser mulher, ela vai ter uma mulher na família. E a sociedade, ela tem poder também. Tanto que foi dito nessas eleições para presidente da República, Exatamente. Né? A sociedade mostrou que tem vontade e que tem poder. E que tem poder. A sociedade tem que se manifestar em movimentos, fazer um movimento na praça, uma passeata, se propor aí na escola, ajudar, ou até mesmo quando elas... Porque nós temos uma violência que é a pior das violências que eu reputo. É a violência psicológica. É verdade. É aquela que começa já no início do casamento e vai até o final. É verdade. Até quando os filhos saem, a mulher entra numa depressão. Ela tem... Se ela souber, tem que mandar uma assistente social, uma psicóloga conversar com essa mulher para ela poder começar a buscar a sua verdadeira identidade, que até então ela perdeu. Doutora, o judiciário poderia ter mais políticas sociais e judiciais no enfrentamento da violência? Olha, eu diria que nesse momento, tudo que o judiciário poderia, ele está fazendo, através dessa coordenadoria. E eu posso falar isso com tranquilidade, porque como eu coordeno, eu estou no estado todo, sabe? Fizemos ainda o encerramento da Semana de Justiça pela Paz em Casa. Nós trouxemos uns 50 juízes, tem mais de 50, 60 juízes trabalhando, fazendo campanha de todas as naturezas. Então, o judiciário, nesse aspecto, ele está fazendo o seu verdadeiro papel. Eu reuni alguns jovens, tá? E disse, eu vou entrevistar a doutora Salete, desembargadora de Justiça do Estado de Santa Catarina. O que vocês gostariam de perguntar a ela? E olha o que esses jovens estão perguntando à senhora. A senhora acha que a violência doméstica ainda é muito mascarada em nosso país por conta da falta de denúncia das mulheres? Acho que ainda não, talvez, no nosso estado, mas existem outros estados da federação, muito distantes do nosso, que ela continua mascarada. Qual o maior medo da mulher ao não denunciar a violência que sofre? O maior medo da mulher, isso eu posso falar com tranquilidade, é o medo de perder o provedor da casa, porque ela não trabalha, porque ele nunca deixou. Ela se acha sem oportunidade, sem capacidade. E aí está o objetivo da casa de acolhimento, elas vão sair profissionalizadas. E ela pensa e repensa. Se eu denunciar, ou ele vai preso ou vai sair, como é que eu vou manter meus 3, 4, 5, 6 filhos? E estes jovens questionam, o Brasil ainda é país machista? Muito. Ele está começando a perder suas raízes. Mas isso é uma cultura que vem arraigada e nós não podemos querer de uma hora para outra nós terminarmos, porque isso vem de séculos, né? E ele veio com algumas alterações, mas ainda é machista e já com algumas nuances, com algumas mudanças, mas eu acredito que a médio prazo os homens vão mudar o seu posicionamento. São jovens que estão se preparando para o vestibular, esses jovens que eu conversei estão se preparando para o vestibular de Medicina e de Direito. Muito obrigada pelo carinho de vocês. Eu quero transmitir um recado para eles. Os profissionais da área médica e da área do direito, além de profissionais, eles são verdadeiros sacerdotes. Eles vão exercer a medicina e o direito como um sacerdócio. Então, eles são elementos transformadores de uma sociedade constantemente em mutação e eles vão ser aqueles elementos que vão transformar essa sociedade, que vão conseguir mudar essa sociedade, que vão poder trabalhar nessa questão e fazer com que o nosso mundo e a nossa nação seja um mundo melhor, não só para os jovens de hoje,
mas para as mulheres de amanhã, para os homens de amanhã, para as nossas filhas e para as nossas netas. Eu cumprimento esses jovens pelas perguntas e já vejo que pelo interesse deles, pela questão, eles já serão grandes homens ou mulheres amanhã. Duas pinceladas aqui. A senhora acha que a luta das mulheres para conseguir espaço no mercado de trabalho tem que ser constante? Constante. Essa luta começou em 1970, que elas começaram a despontar, mas ela não pode parar. As mulheres de 1970 que começaram a fazer faculdade, caíram no mercado de trabalho, isso eu tenho um exemplo aqui meu, nós não podemos parar nunca, porque nós abrimos o caminho para as outras mulheres. E essas outras mulheres que nos sucederam, elas vão continuar com esse trabalho. Para finalizar, com tantas mulheres tomando espaço em grandes profissões, a senhora acha que teve resistência por parte dos homens? Muita, muita. Isso aí. Vocês são demais, né? Eu fiz isso porque eu falei assim, ó, eles sempre conversando comigo, são jovens maravilhosos, né? Que estão ali, ó, estudando afinco para o vestibular nesse final de semana, então eu vou conversar com vocês agora. Então, mas realmente ainda existe muito, né? Ainda existe muita resistência do homem. Mas isso não podemos dizer que os homens têm que aceitar isso de uma hora para outra. Eles já nasceram com aquela cultura dentro de casa já, da própria mãe, da tia, da avó, né? Que em relação, sem querer, que elas tornam assim os homenzinhos referenciais em casa e as mulheres já no outro prisma. Então, isso não vai mudar de uma hora para outra, mas eles têm uma resistência muito grande em aceitar. Muito obrigada pela sua presença aqui no nosso programa Revista Variedade. Seja bem-vinda sempre à nossa casa, RTV Eu agradeço muito, Fátima. Voltarei sempre com muito prazer. Porque, como eu já te disse, esse assunto é um assunto que nós temos que divulgar, que nós temos que levar ao público para que todo mundo entrelace as mãos e trabalhe junto. E eu coloco 3 pontinhos nesta nossa entrevista para continuar. Perfeito? Perfeito. Até logo. Valeu. Até logo, então.